E foi ao vivo, foi bom que está gravado a posteridade, né? Agora eu tô calmo, gente. Descargazinha elétrica já. Queridos irmãos, né? É bom que até isso vira tema do evangelho. A gente não sabe o dia e a hora, tá vendo? Quando a gente olha para... Já estamos no 25ª semana do Tempo Comum. Primeiro eu quero saudar com muita alegria o Padre Givanaldo, né? Esse irmão, né, da caminhada conosco, da adoração aqui de João Pessoa. E realmente a gente começa a ver, né? Deus vai nos aproximando e a gente vai começando a ter saudade. Já fazia quase um mês que a gente não se via, né? E que bom estarmos juntos aqui em torno da palavra, em torno da Eucaristia. Querida comunidade, os que eu não vi ainda depois que cheguei, né? Obrigado por estarmos como família, no dia do Senhor, rendendo a Ele a honra que lhe é devida. Estamos no 25ª semana do Tempo Comum, já começa a desacelerar, né? Já falta só 7 semanas para o final do Tempo Comum. E a igreja, como mãe sábia, ela começa a mexer com questões importantes, porque o que é que vem em seguida, quem lembra? O advento. Ou seja, o término do Tempo Comum, novamente a igreja vai lembrar a gente que a gente precisa estar pronto, que ninguém sabe o dia, nem a hora que o Senhor vem, nem a hora que você toma um choque, né? E leva um chacoalho aí grande. Porque ninguém sabe, nós não sabemos de nada. E a grande ilusão existencial, né? Eu gosto muito da filosofia existencial, e para mim isso não tem nenhum contraponto com a minha fé. Eu lembro quando eu fiz a monografia na filosofia, a banca olhou para mim e disse: mas você não é um religioso? E escolheu Nietzsche, Sartre, para fazer a monografia? Eu disse: sim. E isso não entra em conflitos? Não. Kierkegaard já dizia: o amor não entende de razões. Com a filosofia eu racionalizo o que penso. Mas a minha experiência com Deus foi algo do mundo sensível. E a experiência que eu tive, ninguém teve. Cada um tem a sua. E a experiência que você tem, todo mundo pode negar, menos você, né? E é tipo a coisa assim, botamos 2 pessoas aqui, uma pessoa bem friorenta, que não sua, e bota irmão Leão, aqui nesse sol. Aí depois de meia hora nesse sol, ele com aquele hábito, você pergunta aos dois: quem está com calor? O friorento vai dizer: não, tá bem. Enquanto irmão Leão está em estado de gotejos, né, molhando o chão, né, dizendo: estou com muito calor. Quem é que está mentindo? Nenhum dos dois. Porque a verdade do sentimento passa pela experiência pessoal. E é nesse conteúdo que Isaías está dizendo. O nosso grande problema de entender os desígnios de Deus passa exatamente porque queremos entender o pensamento de Deus com a nossa humanidade existencial. Platão já nos dizia que nós estamos aprisionados a este corpo. Platão é o primeiro a falar de logos. Então, não é que é a verdade absoluta. Mas preso nesse corpo, segundo Platão, né, Aristóteles já não concorda muito com isso, vai dizer que preso nesse corpo a gente não consegue chegar. A gente precisa estar livre. Aí você pega Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, em pleno problema com os assírios, ele sem entender, porque a escravidão do tempo assírio foi muito terrível. O rei assírio, né, Artaxerxes II, não tirou o povo da terra. Porque geralmente, quando eles escravizavam, eles tiravam, levavam preso, eles não tirou ninguém. Mas eu quero 60% de tudo que vocês produzirem. E como é que se vive com 40% do que se produz? Então esse povo começou a se revoltar de uma forma muito drástica contra Deus. E botar a culpa em Deus. E Isaías, se você ler todo esse capítulo, que esse é o 3º livro de Isaías, se você ler todo esse capítulo, você vai entender que Isaías está tendo uma experiência, primeiro, de
adequação disso. Se acordem, não foi Deus que colocou vocês nisso. Foi vocês que não souberam guardar seu povo, que não treinaram. Agora vocês querem que Deus conserte os desmandos existenciais de vocês sobrenaturalmente? Aí ele chega nesse versículo 6 e diz: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Não faça rivalidade com o Senhor. Me traz um missal. Teve uma frase da oração que me chamou muita atenção. A oração da coleta. Pai, reunistes todos a lei no vosso amor, a Deus e ao próximo. Fazei que, obedecendo os vossos mandamentos, consigamos chegar na vida eterna. Mandamentos é aquele desejo de Deus para que eu chegue a um fim santificador. É um mandado, mandamento, manda o quê? Faça para. Agora, eu não compreendo. Ou alguém tem plena ciência do que vai acontecer com você daqui a meia hora. E daqui a 10 anos? E qual será o meu dia, o seu? Agora, da Covid, assistimos absurdos de lógica humana. Uma mulher de 103 anos se recupera da Covid e um jovem de 11 morre em 3 dias. Ou seja, não existe um domínio dessa sequência. E é exatamente aqui que a gente se perde. Os matemáticos, o pessoal da área de biologia, fica nesse trato da existência e se perde por quê? Porque quer codificar, quer racionalizar uma atemporalidade que não é nossa. Então, quando ele diz, abandone você o seu mau caminho e deixe Deus fazer o dele. O que você está pensando passa pelo que você enxerga, passa pelo que você é. Agora, o que você enxerga, o que você é, nem sempre coincide com o que é de fato. Na década de 70, o Padre Zezinho fez uma música linda, dizia, a verdade é bem maior. Bem maior. Quando a gente questiona a verdade da existência das coisas transcendentes, não de Deus, eu estou partindo do princípio que todo mundo crê em Deus. Mas por crer, nós não deixamos de nos questionar. Quantas vezes queremos ter domínio das coisas de uma forma diferenciada? E isso nos escraviza, porque nos angustia, nos faz perder o controle. E é isso que essa parábola de Jesus está dizendo. Deus tratou um plano com você. Deus te deu uma oportunidade de salvação e ela é tua. Mas a gente não se conforma com o que tem, ainda quer dar pitaco do que não é nosso. Eu sou padre Givanaldo há tanto tempo e agora vem Vinícius e passa na minha frente. Ou vice-versa. Porque na lógica humana isso não é justo. Porque queremos racionalizar e existencializar todas as coisas. Mas talvez o maior exercício da fé é fazer o que Nietzsche, né, voltando citando ele, diz, né, o Übermensch é exatamente esse homem que, constatando a sua impossibilidade do domínio de si e do tempo da sua existência, ele simplesmente transcende. E Nietzsche chama isso de busca. Por isso, olha qual é a primeira frase de Isaías: buscai o Senhor. Eu estou juntando Nietzsche com... para não levar outro, né? Eu estou juntando Nietzsche com Isaías. Está vendo? Nietzsche com Isaías.
com um choque novamente, né, padre? Por quê? Por que eu estou juntando isso? Só para mostrar a vocês que nós não temos esse domínio. Nós assistimos um vídeo, eu e os oblatos, do abade André, né? Dom André, que é o abade do Mosteiro da Redenção. Ressurreição. Não, é ressurreição. O Mosteiro de Santa Catarina. E ele diz que depois de 37 anos de vida monástica, ele agora tem se aberto a ouvir a voz de Deus. Sente que agora consegue escutá-la. Aí o entrevistado diz: que bom. Aí ele dá uma risadinha assim: mas eu ainda não a compreendo. Eu ainda não. Eu consegui disciplinar a minha mente para ouvir a Deus primeiro. Porque essa é a grande dificuldade. Se eu olhar aqui e chamar Camila, ela vai dizer: oi, Camila? O que foi isso? Uma comunicação. Eu chamei, eu busquei Camila. Camila codificou. Camila tem ciência que o nome dela é Camila. Imediatamente ela me responde. Então houve um encontro. Qual o problema? A gente chama Deus. Cadê a resposta? É aí onde o ser humano se perde. Aí o que é que ele volta? Para si. É por isso que Adão e Eva pecou como pecou. Porque no lugar de esperar para ouvir Deus, a resposta, ele ouviu o seu próprio ser, a sua própria vontade. E aí que Isaías nos alerta: o que você pensa, o que você acha que é certo, o que você pensa que é justo, o que você acha que é lógico, não coincide com o que vem do céu. Não coincide com o que é transcendente. Porque os vossos pensamentos não são de Deus. Está vendo como... Eu não estou fazendo nada mais do que, talvez, abrindo um pouquinho o leque de pensamento de vocês. Porque, às vezes, vivemos na vida querendo ter controles que não nos pertencem. Quanto sofremos por antecipação ou por justificação das coisas. E quando vamos ficando mais sábios, passamos pelas mesmas coisas sem esse consumir. Porque fugimos demais para vícios. Porque não nos bastamos na consciência. Então a gente implode, vira uma bomba de hormônio, de sensações, e a gente quer extravasar por outros caminhos o que deveria ser uma compreensão diante do nada de nossa existência. Nada. Vocês já perceberam quando a gente se irrita, se aborrece com um problema, a gente não consegue nem pensar? Tanto que a gente diz: nunca tome decisões quando você estiver no núcleo de um problema, porque você não está vendo, você está simplesmente envolvido por aquele negócio e aquilo lhe atormenta. A minha maior frase nos atendimentos, tenho certeza que o padre faz a mesma coisa, dizer: calma, peraí. E qual é a função de alguém que atende alguém com um problema? É tentar levantá-lo para lhe ver o problema de cima. Porque do meio do problema você só enxerga o caos da experiência. E você, quando você consegue ter sabedoria, você amadurece, sai e começa a respirar um outro ar. Começa a ver a possibilidade. Imagine, Kant vai falar: o pensamento do homem é um labirinto. E você só se torna uma pessoa mais eficaz quando você consegue ver o labirinto de cima. Porque dentro do labirinto todos os caminhos são iguais. Todos os caminhos são iguais. Leva ao que? Ao nada. Você dobra,
pensa que passou de outra rua, que você cai na mesma rua de novo. Quantas vezes aquilo que você disse que nunca ia fazer, você já fez várias vezes na sua vida. Quanto mais tempo nós temos, mais possibilidade de errar nós temos. E aí a gente volta para Deus como esses homens que foram escolhidos, eleitos, chamados, e voltamos para Deus o quê? Para resmungar os nossos direitos, porque a gente não acha justo o que Ele fez. Porque deveria ser diferente. Por quê? Que lógica? Baseada em quê? No eu mesmo? No meu eu mesmo? Mas eu me julgo direito. Aqui tem advogados. Por que se criou o direito, gente? A ética filosófica já explicou. Porque as pessoas não têm ética. Então eu tenho que normatizar as coisas para fazer um padrão social. Por quê? Porque somos eunistas. E como é que a gente vive em sociedade querendo simplesmente cada um entrar pelo seu direito, pela sua razão? Vai haver desencontro. Existe a necessidade de termos leis para que as pessoas entrem em uma convivência saudável e possível. Isso se aplica diretamente com o transcendente. É aí o grande desencontro. Porque nós enchemos igrejas e lugares quando se vende mágica e não o Evangelho de Jesus Cristo. Porque as pessoas não querem ter o esforço de escuta, de obediência, de perseverança, de caminho, de processo, de busca e de encontro paulatino. Não. Eu quero uma intervenção mágica, sem esforço, e pronta, que venha de cima para baixo. E isso, vocês sabem que é o que mais nos acusa as outras alas da igreja, que os carismáticos se dão a esse tipo de prática. Que nós carismáticos vivemos querendo mágica. Que pena. Venham nos conhecer. Sei que tem irmãos que fazem, talvez porque ainda não buscaram o Evangelho. Mas alguém que busca o Evangelho, embora de um rito e caminho diferenciado, vai buscar esse processo de santificação. Buscai o Senhor, porque Ele se deixa encontrar. E aqui ainda tem uma frase genial que diz: enquanto. Você não vai ter o tempo todo, nem você sabe o quanto tempo tem, nem quanto tempo existencialmente viveremos. Se a oportunidade de ser diferente é o agora, busquemos esse agora. Se esse agora é o nosso chamado, e se foi nos colocado uma vida nessa proporção, observe, você já meditou sobre o estado de vida que você tem, aonde Deus lhe colocou? E por que os seus caminhos congrueram para isso? As 3 perguntas iniciais da filosofia: quem sou, de onde vim, para onde vou e quem sou. Então, se eu estou dentro desse, isso é meditar. Eu tenho que parar e olhar, sim, por que Nilo na minha vida? Porque dentre tantos outros padres da arquidiocese, o padre Givanaldo veio para cá. Só Deus o sabe. Agora, a gente tem que ser atento e meditar, porque Ele tem um propósito para cada encontro. Porque um dia você passou, e por que você hoje não é da Doce Mãe de Deus? Porque você é católico e não é protestante? Gente, observe onde Deus lhe colocou. Ah, não foi eu que quis. Iludido. Iludido a gente achar que a gente manda em alguma coisa, que a gente faz o que a gente quer. Não é, gente. Os grandes filósofos essenciais se renderam. Não. Jean Paul Sartre vai dizer que não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. Um cara que não acreditava nem em Deus. Nietzsche, no final da vida, depois de chutar a boca de cristão, de não querer nada, disse: não, rapaz, a gente tem uma seta em busca de um transcendente que a gente nem conhece, nem domina, nem nada. E a gente acha que faz porque eu faço. Eu vou para a só porque eu quero. Um dia que eu queria deixar de ir, eu não vou. Eu disse, bobão. Bobão.
Somos muito tolos. Eu estudei, eu sei, e a gente vai se enchendo de títulos, né? Eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, eu fiz doutorado, porque eu tenho patente. Dá um piripaque, vai para a mesma sepultura que o outro. Não, porque eu trabalhei, eu tenho dinheiro, eu sou esperto, o dinheiro fica aí. Para a viúva gastar com o Ricardão. Está vendo? Não é outra coisa que ele está dizendo. Se Deus tratou uma salvação com você, malhe na terra que Deus lhe colocou. Produza e frutifique onde Ele lhe plantou. Medite em sua volta para que você comece a ter sabedoria de pisar e ir para os lugares devidos. Quanto mais sabedoria, mais prudência. Quanto mais prudência, mais passos lentos e firmes. Tudo que fazemos com impulso se dilui no chão. Veja, toda vez que você não meditou sobre o que ia fazer, geralmente você fez 2 ou 3 vezes. Ou fez tão mal que não dá nem para voltar mais. É como palavra dita. Depois que você disse, você pode alisar, pedir perdão, fazer o que você fez, mas foi dita e ficou, traumatizou. Quantos de vocês têm traumas de um pai lá atrás por uma coisa que o pai, uma hora de destempero, disse? E talvez lhe bloqueou por anos na sua vida. Então, talvez nesse domingo, que a gente tire dessas lindas leituras que a igreja nos propôs para levarmos para a semana, a passant, como diz o francês. Devagarzinho. Olhe. Comece olhando por aquilo que mais tem tirado seu sossego essa semana. Olha, por que isso está na minha vida? Foi produção minha? Foi desígnio? Qual o propósito disso? Porque o que está em minhas condições e eu posso mudar é salvífico em mim. Então chama-se conversão e transformação. O que está sobre minha vida, que não é do meu comando, eu tenho que aprender com ele. Diácono, não estou entendendo o que você quer dizer. Vou dar um exemplo. Vocês que moram no Bessa, tem gente aqui que mora no Bessa, tem aquele trânsito de manhã para chegar no centro. Então, você acorda mais cedo, isso é a sua parte. Toma café, se apronta mais cedo e faz um caminho diferente do trânsito para chegar sem trânsito, onde você quer chegar lá no centro. Certo? Essa é a sua parte. Geralmente dá certo. Mas você fez toda a sua parte. E quando você pegou o caminho, está engarrafado. Aí você começa a se estressar. E xingar. E se agoniar. Porque você detesta trânsito. Mas isso não está no seu controle. Você fez a sua parte. Se você fazendo sua parte, surgiu uma coisa que está fora do seu controle, você tem que ter sabedoria para administrar. Essa parte não lhe pertence. Estar na sua existência por alguma questão. É exatamente isso. Mas como é que eu que trabalhei o tempo inteiro vou receber a mesma coisa que esse que chegou agora, na última hora? Sim. Eu faço o que eu quero da existência. Mas a gente quer mandar até em Deus. A gente quer controlar o incontrolável. A gente tem uma necessidade de posse e domínio que é escravizante. E aí, somos juízes, julgadores, doutores, e vivemos exatamente o que Lúcifer viveu no céu, o estado de rebeldia da alma. Pensemos nisso, queridos. Precisamos ter sabedoria para viver a vida. Porque os nossos pensamentos não são de Deus. E é muito ruim resistir. Veja o que Jonas sofreu por querer ser profeta do jeito dele, como ele queria, da forma que ele queria.
foi para a barriga da baleia e fez o que Deus quis. Fez resmungando. Deitou debaixo da árvore, resmungando. Até da sombra que Deus fez, ele reclamou. Aí a folha caiu. E eu acho que se o escritor continuasse, ele ia continuar reclamando. Porque Jonas é muito parecido com a gente. Porque a gente quer ter o domínio daquilo que nós não temos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Comunidade católica em adoração, fiquemos de pé. E se cremos na palavra que foi proclamada, acompanhemos o Padre na oração.